Então, como eu falei para os demais, deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Professor, como você consegue mandar pelo chat? Você vem aqui, ó, o próprio chat e anexar arquivo. Você clica em cima e anexar arquivo, do lado direito ali. Eu vou tentar aqui. Tenta aí. Tá lá, arquivo. Você clica em cima. Na abinha do lado direito ali. Ok? Se você não conseguir, vamos tentar pelo e-mail de novo. Às vezes você digitou errado o e-mail. Então, dá um toque para os demais que está sendo feita chamada. Beleza? Para eles não ficarem com falta durante a aula. Galera que tá dormindo, enfim. Os meninos, vê se para de jogar de videogame de madrugada aí para acordar na hora da aula. Sei que alguns já estão desde cedo, mas enfim. Dá um toque para os demais aí. Para com esse negócio de ficar jogando videogame de madrugada aí. Principalmente os meninos. Beleza. Ó, vamos lá. Seguinte, eu vou falar sobre um tema que é evolução, tá? Eu vou falar de maneira bem superficial. Falei a respeito desse tema ontem, a gente começou a abordar a respeito desse tema ontem, ok? E a gente não pode fazer confusões. Então, isso fique bem claro para vocês. Tentem não fazer confusões com as crenças de cada um. Então, biologia é uma coisa, biologia é o que você vai estar estudando para os vestibulares. Tá? Agora, as suas crenças individuais, a gente tem que deixar separado. Tá? O que eu acredito, o que eu deixo de acreditar, enfim. Você pode associar a teoria da evolução? Você pode associar a teoria da evolução, como eu cheguei a comentar ontem. Tá? Mas tenta não confundir, tá? Com a sua vida pessoal com a situação do processo evolutivo abordado pela biologia. Então, a gente tem que compreender que, de acordo com o processo biológico, a gente tem os organismos unicelulares. A partir do momento que os organismos unicelulares começaram a evoluir, você tem aí os organismos pluricelulares. Quem está com o áudio ligado, por favor, desliga. João Paulo Fonseca. João Paulo Fonseca. João Paulo Fonseca. Acho que ele está tomando café e está dormindo. Ó, vou desligar o som dele. Beleza. Então, voltando aí ao que eu estava falando, esse processo de evolução, ele vem desde o organismo unicelular até o organismo pluricelular. Então, há um processo evolutivo. Ligou de novo o som. João Paulo Fonseca. Mais uma vez eu vou bloquear o som, e a próxima eu... Continuando. O processo evolutivo, ele vem, como eu falei para vocês, desde o organismo unicelular até o organismo pluricelular. Então, há um processo evolutivo. Se eu pegar lá em termos de linhas evolutivas, você pega lá os 5 reinos de classificação, lá que vocês viram lá no 7º ano. O professor chegou a abordar também um pouquinho no 8º ano. Os 5 reinos de classificação. Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Plantae, Reino Animalis. São 5 reinos de classificação. Estão lembrados dessa parte? Pessoal aí, Sara, tá lembrada? Sim, professor. Sim, Então, professor. há uma linha evolutiva. Então, você pega lá, por exemplo, só o reino animal. São 9 filos de classificação no reino animal. Então, você pega o primeiro filo de classificação, filo porífero. A gente vai ver isso aí o ano que vem novamente, mais detalhadamente. Você pega lá o filo porífero, depois filo quinidário, depois filo quinidário você tem plateuminto, nematelminto, depois anelídeo. Na sequência dos anelídeos você tem molusco, depois você tem artrópode, equinodermata e cordata por último. Se eu pegar lá o último filo de classificação, que é o cordata, você tem 5 classes do filo cordata, que é o cefalocordata, né? Enfim, são 5 classes. Nessas 5 classes eu tenho peixes, a gente tem anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A gente está na última, você coloca em uma linha evolutiva. Então, para você ter um ganho evolutivo, você teve que passar por vários processos.
Então, eu quero que você entenda essas situações. São vários processos evolutivos para que chegasse ao ser humano. Então, cai alguns mitos, obviamente, aí, que as pessoas acabam colocando. Pô, professor, o ser humano veio do macaco? Não, o ser humano não veio do macaco. Pô, professor, por quê? Porque senão você criava um macaquinho e dava origem a um ser humano. Então, não tem como. Então, o ser humano não veio do macaco. Galera, tá, continuando. O ser humano não veio. O ser humano, ele é classificado biologicamente como primata, como os demais primatas. Só que temos linhas evolutivas diferentes. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, felinos. Quantos felinos existem no nosso planeta? Diversos felinos. Então, você pega lá, por exemplo, um maior felino do nosso planeta. Alguém consegue chutar aí? Luigi, maior felino do nosso planeta. Diz aí, qual um? Tigre? Tigre. Beleza? Tigre dente... Eu já tô viajando, tigre dente sabe. Tigre siberiano. Aconteceu esse final de semana aí, uma tratadora ter sido morta por um tigre siberiano. Foi tratar lá no zoológico e o tigre foi lá e comeu a criatura. Mas enfim, o tigre siberiano, ele tem adaptações ao clima, ao local. Ele tem que ser grande. Professor, por que ele tem que ser grande? Porque quando ele vai se locomover na neve, ele tem que pular. Então tem que ser um animal grande. Porque na hora que ele coloca a pata na neve, ele vai afundar. Então ele tem que ser um animal enorme para ele poder se locomover ali na neve. Diferente, por exemplo, de um tigre asiático. O tigre asiático é um pouco menor. Mas por quê, professor? Porque ele sobe nas árvores. Né? Enfim, somente naquelas regiões das florestas da Ásia, ele acaba subindo nas árvores, enfim, para poder lá predar lá a sua presa. Então, obviamente, ele tem adaptações ao ambiente. Ok? Então, são características distintas. Por exemplo, de um gato. O gato ele tem características diferenciadas, porque, obviamente, você tem aí uma adaptação a um ambiente doméstico, uma adaptação a uma alimentação diferenciada. Então, ele tem características diferentes. E isso eu comparar com o gato. Vou fazer uma outra comparação. Você pega lá, por exemplo, um guepardo. O guepardo ele vive na savana e para ele poder se alimentar, ele tem que correr muito. No entanto, um dos animais mais velozes do nosso planeta, ou se não é o mais veloz do nosso planeta, enfim, ele tem adaptações para aquele ambiente. Então, tem características distintas de evolução. Então, cada característica distinta de evolução está ligada ao ecossistema, ao ambiente que esse animal vive e que esse animal viveu. Então, você pega, por exemplo, os demais primatas do nosso planeta. Por exemplo, existem primatas que têm cauda. Você pega lá, por exemplo, o mico-leão dourado tem cauda, para ele poder subir nas árvores, enfim, se apoiar e etc. Ele tem a cauda. Chimpanzé tem cauda? Não, não tem cauda. Mas por quê, professor? Ele fica um pouco mais em ambiente terrestre, depois sobe, enfim. Ele tem adaptações. Não está carregando aqui. Tá. Vou verificar. Acho que é por causa das imagens. Enfim, diminui as imagens, enfim. Eu tentei diminuir as imagens, professor, mas não está carregando aqui não, de jeito nenhum. Se eu tirar mais as imagens, eu vou ficar praticamente sem metade da conclusão. Então, mas você tirou as imagens que você colocou aí, tá? A imagem que você tirou foi do celular que você tirou a foto? Foi. Estranho. Manda a imagem separada, pô. Tira a imagem e manda ela separada, para ver se vai. Ixi. Você Eu vou ter que montar ele tudo de novo, o relatório da parte de conclusão. Não tem problema, Antônio. Ou senão o relatório já aponta, se eu conseguir imprimir e tirar uma foto de tudo, é mais fácil, porque fica um arquivo só. Tá certo. Beleza? Tentar. Tenta aí. Então, voltando ao processo evolutivo, como eu falei para vocês, os demais primatas, chegou uma época de uma linha evolutiva no nosso planeta que também ocorreu adaptações desses determinados organismos. No qual aí, por exemplo, alguns se adaptaram a viver em caverna, outros se adaptaram a viver em algumas árvores, copa das árvores, dando características distintas. Aí ocorreu a evolução. Mas como, professor? Esses animais começaram a se adaptar, a se alimentar de forma diferenciada, através da utilização de determinadas ferramentas. Essas adaptações favoreceram a evolução da espécie humana, ok? Em termos evolutivos. Então a gente observa essa linha evolutiva não só no ser humano, mas como eu falei para vocês, nas demais espécies, como de exemplo a situação do felino.
Então você pega, como eu falei também, a situação dos peixes. É um ambiente, por exemplo, diferente do que a gente observa aqui no ambiente terrestre. Então você tem, por exemplo, intensidades de oxigênio diferentes. Então, por exemplo, a gente tem diversas espécies de peixes. Então a gente tem que entender que existem espécies, existem raças. Se eu pegar, por exemplo, só diferenciando a parte dos peixes, se eu pegar, por exemplo, de cães. A espécie dos cães, canis latros, né? Bom, o cão, o cachorro, enfim, é uma espécie. Mas quantas raças a gente tem? Tem lá o Shih Tzu, tem o Lhasa, tem Doberman, tem, enfim, Lavrador. São várias raças. Mas cada raça com uma adaptação diferente. Mas, professor, um Doberman pode cruzar com um Husky siberiano? Pode. São organismos da mesma espécie, só que são raças diferentes. Por quê? Porque existem adaptações diferentes. Independente de você ter uma espécie diferente, as raças podem se cruzar, as espécies já não. Por quê? Porque geneticamente elas não têm a mesma carga de DNA, a mesma carga cromossômica, que foi abordado no tema lá da parte dos cariótipos para vocês. Você pega lá, por exemplo, uma célula somática do nosso corpo, célula somática, vocês sabem que é a célula somática, né? Sim. A célula somática é a célula que soma no nosso corpo. Você pegar uma célula somática do nosso corpo, cada célula tem 46 cromossomos. Se eu colocar lá a espécie humana. Se eu pegar lá, por exemplo, uma espécie de um outro primata, você pegar lá, por exemplo, um orangotango, ele tem lá 44 cromossomos. Então, se eu pegar lá, por exemplo, um chimpanzé, tem 43 cromossomos, ou 42 cromossomos, se eu não me engano. Mas, enfim, se eu pegar outras espécies, se eu pegar plantas, existem plantas que têm 13 cromossomos. Então, dependendo do tipo de espécie que eu tenho cargas genéticas diferentes. Então, eu não consigo fazer cruzamento dessas mesmas raças. Seria possível, por exemplo, o ser humano cruzar lá, por exemplo, com o chimpanzé? Não tem como, porque, obviamente, não teria como ocorrer uma inseminação, uma fecundação, para que gerasse um organismo, né? Enfim, mediante a carga genética. Então, está tudo relacionado ao contexto DNA. Então, no contexto raça, é diferente, porque eu tenho aí a mesma carga genética, só tenho características diferentes. Então, você pega, como eu falei para você, a situação do Husky. Se eu pegar o Husky siberiano e cruzar lá com o Doberman, eu consigo cruzar. Ah, professor, se eu pegar um Shih Tzu e cruzar lá com um Dog alemão, eu consigo? Não tem? Ah, mas não tem como. Olha o tamanho do Shih Tzu, olha o tamanho do Dog alemão. Né? Não tem como chegar ali, o tamanho do animal. Né? Mas, enfim, são raças que possivelmente eu possa cruzar. Beleza? Só que, nesse contexto, existem as adaptações ambientais. Isso que prega a situação da evolução. Então, desmistifica essa situação de que o processo de evolução está ligado à evolução do ser humano e à evolução de que o homem veio do macaco. Surreal, não tem como você fazer esse tipo de comparação. Ok? Então, coloque na sua cabeça que o processo de evolução está ligado à adaptação ambiental. Ok? Literalmente, a adaptação ambiental. Você pega aqui os ambientes das duas salas de aula. Não vou nem colocar no ambiente externo. Você pegar as duas salas de aula, primeiro A e primeiro B, existem diferenças? Sim, professor. Se eu vou colocar aqui o primeiro A é uma sala um pouco mais cheia do que o primeiro B. Então, existem adaptações ambientais ao ambiente também. A sala do primeiro B, que é no qual eu estou aqui agora, é um pouco menor. Beleza? Só que existem um grupo de alunos menores. Vai favorecer a adaptação do conteúdo? Isso aí vai de acordo com o ambiente. Então, nós estamos adaptados ao ambiente. O ambiente é um ambiente tranquilo para você estar estudando? Sim. Os professores estão passando o conteúdo de maneira sucinta? Você está se adaptando ao conteúdo? Então, tudo é questão de adaptação. Então, você vai se preparar para um determinado vestibular. Você tem que se preparar para ele. Então, você tem que se adaptar ao ambiente de estudo, para que você tenha, obviamente, aí um sucesso futuro. Então, se eu colocar aí nessa circunstância, sim. Na sua casa é a mesma situação. Você é fruto do ambiente no qual você vive. Então, você está adaptado àquele ambiente. Então, você tem lá, por exemplo, um ambiente harmonioso, né? Sua mãe te ajuda, te apoia, te auxilia no processo de estudo. Então, obviamente, você tem uma relação bem harmoniosa com a sua mãe, com o seu pai. Você se dá bem com os demais membros da sua família.
Então, você está num ambiente harmonioso para que ocorra uma evolução e uma adaptação desse mesmo ecossistema, desse mesmo ambiente, para a sua vida pessoal. É bem interessante isso. Então, a biologia não se resume-se só ao contexto ecológico. Se resume-se ao contexto de adaptação ao ambiente, adaptação do ecossistema, um processo evolutivo relacionado ao ambiente que você vive. É interessante você observar isso. Então, esses caras aqui, esses três caras, ou desculpa, esses dois caras principalmente, você quer a correlação do neodarwinismo com o lamarckismo, mas enfim, o Lamarck e o Darwin, eles priorizaram esses processos. Só que eles não tinham o conhecimento de biologia que vocês têm hoje. O Lamarck, ele não sabia o que era DNA, ele não sabia o que era genética, ele não conhecia os organismos unicelulares com uma eficiência que vocês conhecem. Vocês conhecem o que é uma organela celular, vocês conhecem o que é núcleo celular, conhecem, enfim, o que é uma carioteca. Então, o processo de formação de tecido, o conhecimento que nós temos hoje, os caras não tinham. E eles propuseram determinadas teorias que são utilizadas até hoje, que é essas adaptações ambientais. Ok? É bem interessante a gente observar isso. Então, essas teorias evolutivas foram propostas sem o conhecimento que a gente tem hoje. Então, vamos colocar aqui, ó, várias teorias evolutivas surgiram, destacando-se entre elas as teorias de Lamarck e de Darwin. Beleza? Atualmente tem todo o crédito da comunidade científica mundial a teoria sintética da evolução, também denominada neodarwinismo, que são as adaptações ambientais. Essa situação que eu queria propor para vocês, que é a incorporação dos conceitos modernos da genética que a gente tem hoje e as ideias essenciais de Darwin sobre o processo de seleção natural. Sempre o mais forte vai se adaptar. Então, se eu colocar aqui, qual foi até mesmo esse exemplo que eu dei aqui em sala de aula? Então, por exemplo, vocês vão passar por um processo de seleção que é o vestibular. Então, acontece, no processo de seleção de vestibular, os mais adaptados ao contexto de estar estudando, se preparando, vão ser selecionados. Né? Enfim, é uma teoria que se você colocar, fala assim, pô, professor, é uma teoria de exclusão? Dessa forma, se você colocar dessa forma, sim. Mas vocês estão estudando para isso. Estão se adaptando ao clima de estudo constante para que ocorra um processo de seleção lá quando entrarem no vestibular. Professor, eu quero ser médico, tá? Beleza. Você está se preparando para ser selecionado para ser médico? Você tem que estar estudando, você tem que estar se preparando, você tem que estar galgando conteúdos de acordo com os anos que você estiver estudando, ao clima constante de estudo, né? Até mesmo, só salientando uma situação de estudo, já saindo um pouco da biologia, só para vocês observarem, né? Eu conheci um professor, há um tempo atrás, né, que trabalhava comigo lá em Arujá, numa escola do centro de Arujá, né? E eu conversando com ele, enfim, ele falou assim, pô, Gê, eu acho que eu vou trocar de carro agora no final do ano, eu vou pegar o carro do meu irmão, né? Eu falei, legal, né? Eu falei, que meu irmão ganha um carro do governo. Eu falei, como assim? Ele ganha lá, ele pega lá mais em conta esse carro do governo, enfim, e ele vai passar para mim, né, esse carro. Eu falei, mas que carro que é esse aí que ele ganha? É um Ford Fusion lá e tal. Eu falei, legal. Né? Mas carro é meio caro, né, para o professor, né? Ele falou assim, mas ele vai passar para mim, ele pega mais em conta. Eu falei, mas diz aí, o seu irmão é o quê, hein, filho? Ele falou assim, meu irmão é juiz federal. Eu falei, rapaz, você é professor de educação física e o seu irmão é juiz federal? Caramba, hein? Aí sim, mano. Mas como é que foi essa situação? Ele falou assim, na época eu também trabalhava num outro colégio, né? E ele também era do sistema ângulo. E na época eu estava preparando aula e tal, etc. Ele falou assim, então, a gente saiu do sistema ângulo, etc, né? E sempre estudamos e etc. Sempre fizemos provas para o sistema, você sabe como que é, fazem provas constantes. A gente fazia provas constantes, etc. E a gente sempre teve o hábito de estar fazendo essas provas. Então, aquele meio que eles conviviam, de seleções constantes, de provas constantes, fizeram com que, por exemplo, o irmão dele chegasse ao cargo de juiz federal. Por quê? Porque ele já tinha o hábito de estar estudando. E foi o que ele falou para mim também. Ele falou assim, Rogério, então, eu trabalho na prefeitura aqui de Arujá, eu trabalho no estado, enfim, sou efetivo nos dois, passei nas duas provas, enfim. Só que eu optei para a área de educação física. Só que no primeiro momento eu não passei em educação física. Eu passei em economia, na Universidade Federal.
Depois eu não gostei do curso e passei, larguei economia para fazer esporte. Quase minha mãe me matou, mas na época, mas era o que eu gostava, enfim. Só que o irmão dele fez direito, né? Também Universidade Federal, passou no vestibular e depois passou para a promotoria, né? Fez prova para promotoria, depois, na sequência, estudou para juiz federal. Ele falou assim, cara, o ambiente de estudo do meu irmão era da seguinte forma. Ele ficava trancado no quarto, minha mãe lá batia na porta, ele só abria a porta e a minha mãe dava comida, depois ele ia lá pegava o prato. Era assim, só que ele estudava o dia inteiro. Ele tinha um foco, que era passar na prova de juiz federal. E hoje, como juiz federal, o cara ganha bem, né? Enfim, e tem lá esses privilégios. Está pegando lá o carro do governo federal mais em conta, coisas desse tipo, né? Situações de parte de juiz. Né? Então, é um exemplo que eu coloco para vocês estarem, obviamente, galgando. Se é isso que vocês querem, coloque isso na cabeça de vocês. Eu vou estudar para isso. Então, eu vou baixar as provas. São 3 anos que a gente tem. Então, cara, eu quero ser médico. Tá. O que você está fazendo para ser médico? Pegue lá a prova lá da FUVEST, abaixa a prova da FUVEST, comece a fazer a prova da FUVEST na sua casa. Eu tenho dúvida em biologia. Tá. Sobre um tema de biologia. Aí vem na aula de biologia, professor, eu estou com uma dúvida. Por quê? Porque eu estava estudando uma prova da FUVEST do ano passado, enfim, caiu uma questão assim, assim, assado. Me explica isso daqui, professor. Daí você vai começar a se preparar nesse sentido. Tá? Quantas horas por dia cada um está estudando, fora o conteúdo da escola? Então, é necessário que se faça também, se pondere essas situações. Então, mas eu quero ser juiz, como dei exemplo a situação do cara. Pô, juiz? Mas juiz federal, um dos concursos mais difíceis que tem. Alguém tem algum pai aí que é advogado e cursou direito? Professor, metade dos irmãos do meu pai, minha tia é advogada, minha prima é advogada, metade dos meus primos são advogados e metade das minhas primas estão fazendo direito. Faz uma pesquisinha aí, depois você pergunta para ele como é que faz para passar na prova de juiz federal. Então, uma das provas mais difíceis que tem. E o cara passou. Só para você ter Vou perguntar para minha tia. Depois vocês fazem uma pesquisa, tem até um filme a respeito disso. Um filme brasileiro, o nome do filme é O Concurso. É uma prova de juiz federal. Depois você faz uma pesquisa, tem até, acho que o clipe do filme, chama-se O Concurso, o nome do filme. É com aquele cara, como é o nome que fazia... O cara que faz comédia, eu esqueço o nome do canal. Que deu até polêmica agora, esses tempos atrás, que ele fez aquele negócio de Natal da Netflix, enfim, esqueço o nome dele. Não sei se vocês lembram. Fábio Porchat? Esse cara aí mesmo. Enfim. Depois dê uma pesquisada a respeito. É um filme que é de comédia, enfim, mas é um filme que acaba te inspirando mediante o fato de ser um dos concursos mais concorridos que tem no Brasil. Entendeu? Porque a prova de seleção é muito complexa. Né? Professor, o que tinha que perguntar mesmo? Eu esqueci já. Prova do quê? Prova de juiz federal. Tá. Então, será que é possível fazer uma prova de juiz federal e passar? É muito difícil virar juiz federal? Então, depois fazem uma pergunta desse tipo aí para quem fez direito, ou enfim, quem é da área de direito, para vocês terem uma noção. Então, uma vez eu cheguei a fazer prova para a Polícia Federal. Meu Deus, mas que prova que é aquela? Muito difícil, muito, muito, muito difícil. Cai economia, cai a parte de matemática financeira, enfim. Você fala assim, pô, é uma dificuldade imensa, mas é muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Então, a gente tem que se preparar muito. Então, às vezes, por exemplo, quantas horas eu estou me dedicando por dia? Então, se eu pegar seria interessante, veja só, eu já até pensei numa comparação desse tipo, né? Eu fiz essa comparação até mesmo com o meu filho em casa, né? Quantas horas por dia a pessoa se dedica no videogame? Se ele pegasse a quantidade de horas que ele se dedica no videogame para estar estudando para uma determinada prova, o cara ia se dar bem depois aí. Não estou colocando só os meninos, não, de uma maneira geral, né? Você pegar lá de maneira aleatória, situações desse tipo, situações fúteis que as pessoas acabam fazendo no cotidiano, quantas horas por dia eu estou me dedicando a essa atividade que não é construtiva? Vai me entreter naquele determinado momento, mas ela não é construtiva para a sua vida. Então, outro porém, né, já salientando,
você pega lá a quantidade de livros por ano que uma pessoa tem que ler. A pessoa tem que ler no mínimo 5 livros por ano. Uma pessoa comum. Agora, por exemplo, quantos livros por ano, quantos livros até agora você já leu? Desde o início da pandemia até agora. Você se coloca aí na balança para você observar. Alguém já chegou a ler, por exemplo, 2 livros desde o início da pandemia até agora? Já. Eu já li um. Então, nós temos que se preparar nesse sentido também. Beleza? Então, pessoal, eu vou parar por aqui. Já estou me prolongando em termos de indo fora do assunto biologia, mas enfim. Né? Professor, na próxima aula, eu perguntei para minha tia agora. Próxima aula eu falo para o senhor o que ela falou. Não, pode falar, se quiser ir. Aí a gente tem Ela nem respondeu. Não? Não respondeu ainda. Ó, tia, é muito difícil dormindo. passar na prova de juiz federal? Então, depois vocês procurem esse filme. Não sei se tem lá na Netflix, depois dá uma procurada. Mas deve ter naquelas plataformas gratuitas lá de celular, tipo o Obaflix e etc. da vida. Deve ter lá esse filme. Chama-se O Concurso. Depois dê uma assistida nele aí hoje ou quando tiver um tempo para vocês observarem que é bem interessante. Se não me engano, eu acho que eu já assisti esse filme. Eu acho. Bem legal. Então tá, então. Até mais, pessoal. Então fica com Deus. Até, professor. Ô, professor, o senhor recebeu o meu trabalho do relatório? Você mandou no e-mail ou mandou no site do colégio? No site. Vou verificar já já. Tá bom? Tá bom, Então, obrigado. Tá. Até amanhã, até sexta-feira, né? Foi. Tchau, pro. Falou, pro. Tchau. Tchau. Até.